que nos diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração dos que Te temem. O Teu amor soberano é melhor que a vida, e é por amor a nós pecadores que o Senhor nos revelou o Teu Filho Jesus Cristo e o Seu glorioso Evangelho, para que crendo nele tivéssemos vida plena, abundante e eterna. Senhor, ajude-nos nesta manhã a meditarmos mais no Teu Evangelho, a entendermos que nunca podemos avançar além dele, apenas podemos nos aprofundar mais nas boas novas do Evangelho. Que por mais familiares que sejam as palavras que acabamos de ouvir, elas possam ganhar-se um novo contorno, ó Pai, uma nova apreciação em nossas mentes e em nossos corações, e possam, Senhor, repercutir uma nova ação, uma nova disposição de proclamar o Evangelho a este mundo perdido em seus pecados. Abençoe-me, Senhor, na transmissão fiel, simples e clara da Tua palavra, e abençoe cada um aqui na recepção das Sagradas Escrituras. Nós assim Te suplicamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. João capítulo 3, versículo 16. Talvez o versículo mais famoso e mais bem conhecido de toda a Bíblia. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi de cor, crescendo na igreja. Talvez tenha sido um dos seus versículos de igrejinha que você ainda traz consigo. Mas, por mais familiares que sejam as palavras de João 3,16, este é um dos versículos mais misteriosos de toda a Bíblia e um dos mais desafiadores também. Por quê? Bem, um professor, D.A. Carson, em seu livro A Difícil Doutrina do Amor de Deus, disse o seguinte, que o atributo do amor de Deus é uma das poucas coisas em que as pessoas ainda creem e concordam a respeito de Deus. Quando você pergunta às pessoas sobre Deus, quando você fala com as pessoas sobre Deus, elas naturalmente respondem o quê? Que Deus é amor. Questiona-se muito a justiça de Deus, ainda mais no mundo repleto de injustiças como o nosso. Questiona-se a sabedoria de Deus na criação do mundo, no seu governo, e dentro da própria igreja questiona-se a soberania de Deus, quão soberano Deus de fato é, sobre tudo, a história, a igreja, a nossa própria salvação. Mas quase ninguém, creio eu, questiona que Deus é amor. E é isso que torna extremamente difícil em nosso tempo identificar o que torna a pessoa de Deus e o seu amor tão distintos. Porque, como diz o professor Carson, a doutrina do amor de Deus, ela foi tanto diluída como democratizada e principalmente sentimentalizada. O que isso quer dizer? Ela foi diluída por ter sido divorciada dos outros atributos de Deus. Quando as pessoas falam sobre o Deus que é amor, o amor de Deus, não levam em consideração todo o caráter de Deus. Não falam deste amor, como ouvimos do pastor João, em harmonia com sua justiça, sua santidade, sua soberania. O amor de Deus, esse conceito do amor de Deus também foi democratizado, ou seja, redefinido para incluir o favor de Deus sobre toda a raça humana, independente de crença, de conduta ou culpabilidade. Ou seja, você pode crer o que você quiser, cultuar a Deus da forma que for, e Deus te ama, Deus te quer bem. Por isso, essa doutrina também foi sentimentalizada. A doutrina do amor de Deus transformou-se numa mensagem terapêutica, voltada inteiramente para a afirmação do nosso bem-estar e do nosso valor pessoal, da seguinte maneira:
Quando você ouve pessoas falando sobre o amor de Deus, de púlpito, no corredor da igreja ou fora dela, nós ouvimos frases do tipo: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, de preferência com aquela voz bem açucarada, bem amanteigada, aveludada. Não, Jesus te ama e quer ser o seu melhor amigo. Decida-se por Jesus e tudo lhe irá bem. Volte-se para Jesus e seja uma pessoa feliz. Eu não tenho dúvida disso. Não creio que Deus te queira mal, ou te queira fazer uma pessoa triste, deprimida. Nada disso. Duvido que Deus não tenha planos maravilhosos para a sua vida e para a minha vida. Mas a pergunta é: o amor de Deus significa só isso? E nada mais? O que exatamente a Bíblia ensina sobre a doutrina do amor de Deus? E o que significam essas palavras que acabamos de ouvir de João 3,16? Deus tanto amou o mundo. Bem, para entendermos o amor de Deus, à luz deste versículo, nós podemos fazer 3 perguntas muito simples a respeito dessas palavras. Vamos examiná-las uma a uma. E a primeira pergunta é esta: o que exatamente Deus amou? Ou quem Deus amou de tal maneira? E para entender a resposta de João 3,16, eu gosto de usar a seguinte ilustração. Se você, como eu, gosta de observar jovens casais, de namorados, noivos, em lua de mel, recém-casados, você pode notar 2 diferentes padrões de casais. Primeiro tem o casal do tipo feito um para o outro. Você conhece esse tipo de casal? Parece que houve uma conspiração celestial de tal forma que, sem que eles se conhecessem, se cruzassem antes na vida, tudo a respeito deles combina. Eles se vestem de maneira igual, eles falam de maneira igual, têm as mesmas piadas, os mesmos gostos, os mesmos interesses, ouvem o mesmo tipo de música. Você conhece casais desse tipo? Feito um para o outro. E aí tem o outro tipo, do opostos se atraem. Como é que esses dois conseguem viver juntos? Como é que eles serão felizes um com o outro? Não é possível. Ele é introvertido, ela é extrovertida, ele é aventureiro, ela é de casa. Ele é vascaíno. É um jugo desigual. Eu sou vascaíno. Eu casei com uma flamenguista. Orem por ela. Enfim. Opostos que se atraem. Quando lemos João 3,16, Deus tanto amou o mundo. Estamos falando de um casamento do tipo opostos que não se atraem. Como assim? Deus amou o mundo. O apóstolo João, no seu evangelho e nas suas cartas, ele se vale de vários contrastes para falar do evangelho. Ele fala sobre o contraste entre o verdadeiro e o falso, luz e trevas, vida e morte. E todos estes são reflexos do maior de todos os contrastes, que aqui está em João 3,16, Deus e o mundo. Porque quando João fala do mundo, ele não tem em mente principalmente um significado neutro, do tipo mundo criado ou toda a raça humana. Ele usa essa palavra mundo de uma maneira muito específica e com uma conotação negativa, no sentido de mundo, raça humana em franca rebeldia contra o seu Criador, Deus. Como é que nós sabemos disso? Bem, se você não fechou sua Bíblia, volte comigo para João capítulo 1. O que diz João capítulo 1, versículo 10? Falando a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus em carne. João 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Como assim? Ele criou tudo, todo o universo, o mundo todo, mas este mundo não reconheceu o seu Criador.
João diz mais sobre o mundo. Ele nos dá mais informações sobre o currículo do mundo. Volte para o capítulo 3, versículo 19 deste evangelho. João 3,19. Versículos bem próximos do que nós lemos no início. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O mundo não só não reconheceu o seu Criador, como o rejeitou na pessoa do Filho de Deus. Ora, uma coisa é quando uma criança momentaneamente não consegue reconhecer os seus pais numa multidão, né? Você já teve esse momento, né, de abraçar as pernas dos adultos errados. Conhece aquele momento embaraçoso, né? Ou quando uma criança abraçou seus pés dizendo, papai. E o pastor pergunta, meu filho, você tem algo para me contar? Alguma coisa assim que eu não saiba do seu passado? Não, é uma confusão da criança aqui. Uma coisa é uma criança não reconhecer o seu pai momentaneamente, por confusão. Outra coisa é a criança reconhecer o pai e rejeitá-lo. Não querer estar perto dele, fugir dele. Assim o mundo não só não reconheceu o seu Criador, como o rejeitou, porque amou mais ao mundo do que ao Senhor. Não bastasse isso, olhe comigo para João capítulo 7, versículo 7. Há mais uma coisa que João coloca na conta do mundo. João 7,7 diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O mundo não reconheceu o seu Criador, o rejeitou e também o odiou, o desprezou. Não quer coisa alguma com o seu Deus, com o seu Senhor, Criador de todas as coisas, revelado na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas talvez você se pergunte, pastor, isso quer dizer que o mundo é um lugar assim tão ruim, incapaz de fazer qualquer bem? As pessoas que são do mundo, eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que não são crentes, mas elas são bons cidadãos, bons pais, mães, criadores dos seus filhos, gente digna, de honra. O que eu faço com essas pessoas? Você conhece pessoas assim? Que tem até um testemunho melhor do que muitos crentes dentro da própria igreja? Como é que eu explico isso, pastor, à luz do que nós acabamos de ouvir? Que o mundo e os que são do mundo não reconhecem a Deus, rejeitam a Deus e odeiam a Deus. Como é que eu conjugo essas duas coisas? Será que o mundo é um lugar tão ruim assim quanto a Bíblia o descreve? Não exatamente. O mundo não é um lugar tão ruim quanto poderia ser, mas não é um lugar tão bom quanto deveria ser. Para ilustrar isso, podemos usar uma historinha criada pelo pastor Tim Keller. Ele conta o seguinte: imagine uma criança abandonada, que é encontrada por uma senhora, que decide acolher esta criança, cuidar dela, vesti-la, alimentá-la, educá-la, para ser uma pessoa digna, uma pessoa nobre, uma pessoa de bem no mundo. Imagine que essa criança cresce, amadurece, se forma, se lança ao mundo e nunca mais volta a ter contato com a senhora que a criou. O que você pensaria desta pessoa? Aos olhos do mundo, ela está levando uma vida digna, reta, uma pessoa de bem, de valores, de bons costumes. Mas não há algo de errado com o fato de que esta pessoa nunca voltou para agradecer e se relacionar com aquela que foi responsável pela sua sobrevivência e a sua criação? Assim é o mundo sem Deus. Porque de onde vem a vida do mundo? Quem é que sustenta o mundo? Quem é que renova o fôlego de vida na vida de cada ser humano nesta terra? É Deus. E por mais que o mundo queira viver uma vida reta aos seus próprios olhos,
E aos olhos dos outros, o fato do mundo não reconhecer Deus, voltar as costas para Deus, desprezar aquele que lhe dá a vida, faz do mundo um lugar reprovável, abominável aos olhos de Deus. O que significa que não basta ser uma boa pessoa e levar uma vida de bem, se você não anda com aquele que lhe dá a vida. Por isso, diz João, o mundo é tão reprovável, é tão miserável, porque não reconhece o seu Criador. Esse é o mundo. E quem é Deus nessa história? O Deus que tanto amou o mundo. Ora, Deus sendo o soberano Senhor, o santo, o justo, não pode assistir passivamente a este espetáculo de ingratidão e rebelião contra o seu governo. Ele não pode simplesmente dizer para o mundo: que pena, eu bem que tentei. Poxa, eu poderia ter sido um pai melhor para este mundo. Eu poderia tê-los amado mais, cuidado mais deles. Não. Deus não apenas assiste ao desfile de ingratidão e rebeldia do mundo. Deus tem que agir e Deus tem que julgar este mundo. Porque o que este mundo fez e o que este mundo faz sem Deus suscita a ira santa de Deus. Como é que nós sabemos disso? Volte para João capítulo 3. E por mais conhecido que seja o versículo 16, leia os próximos versículos. O que dizem? O que diz? Os versículos seguintes, 17, 18 e 19. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Como Deus trata um mundo que despreza a oferta do Filho de Deus, que rejeita o Evangelho? João responde: Deus tem que julgar este mundo e condená-lo com toda justiça e propriedade. Você já sentiu raiva na vida? Muita raiva? Não pouca raiva. Não da raiva do tipo: te cortaram na fila do supermercado, ou esqueceram a luz acesa antes de sair de casa. Raiva do tipo: esta pessoa não me respeitou, este filho não acatou a minha ordem, ela não está entendendo o que eu estou dizendo, ela virou as costas para mim. Alguém aqui já sentiu esta raiva recentemente? Toda a sua raiva acumulada ao longo da sua vida, toda a sua ira experimentada até aqui na sua vida, acumulada, não chega aos pés da santa e justa ira de Deus contra o pecado. Porque a ira dele é merecida, é santa. Não é a ira de um Deus mesquinho, mas de um Deus soberano, que não pode permitir, tolerar que um mundo continue lhe dando as costas diante de tudo que ele já fez e continua fazendo pelo mundo. Então você está começando a entender a dificuldade do amor de Deus pelo mundo. Como é que um Deus santo, justo e soberano pode amar um mundo desses, que o rejeita, que o despreza, que não o reconhece, que o odeia? Você conseguiria amar um mundo assim no lugar de Deus? Entenda, Deus não amou o mundo por necessidade ou constrangimento. De novo, o Dr. Carson diz no seu comentário sobre o Evangelho de João: o amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande, ou valioso, ou virtuoso, ou belo, ou amoroso. O amor de Deus pelo mundo deve ser admirado porque o mundo é tão mau,
é perverso, é indigno deste amor. E mais, Deus não amou o mundo relutantemente, contrariado por algum outro membro da corte celestial, como se o Pai tivesse sido forçado pelo Filho a amar o mundo contra a sua vontade. Não. Deus não nos amou, não amou este mundo pecador, porque havia algo amável em nós. Ele tampouco foi compelido a amar por algum membro da corte celestial. Deus amou o mundo por um ato da sua livre e soberana vontade. Ele quis amar um mundo rebelde e pecador. Porque Ele é amor, é a sua natureza, é o seu propósito, faz parte do seu caráter. Então já entendemos o contraste aqui. Deus amou o mundo. Como? É a segunda pergunta. Como Deus amou o mundo? E João 3,16 responde a pergunta. Olhe de novo para o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Cada palavra desta afirmação é preciosa e indispensável. Deus tanto amou. Talvez na sua versão, na sua tradução diga Deus amou de tal maneira. E as duas coisas estão incluídas aqui. Deus amou de uma maneira muito específica, ou seja, de maneira tal, da seguinte forma. Mas a expressão no original pode expressar também intensidade. Deus tanto amou, de maneira tal, tão grandiosa e sublime, que Ele fez o quê? Ele tanto amou que deu, entregou o seu Filho. Numa época em que a palavra amor não passa de um sentimento, palavras bonitas e românticas desprovidas de qualquer compromisso, de qualquer ação sacrificial, a Bíblia nos lembra que amor, biblicamente definido, é uma ação custosa e sacrificial, não só algo que eu sinto ou falo, mas algo que eu faço, porque primeiro é algo que Deus fez. Deus amou desta maneira, Ele deu, Ele entregou, Ele sacrificou. Quem? Seu Filho unigênito, seu único Filho, o maior objeto do seu amor. A coisa mais preciosa para Deus neste mundo não é você, não sou eu, é o seu Filho, seu único Filho, sem igual, sem precedente, sem comparação, é o que significa esta palavra unigênito. Ele deu o seu Filho. Para quem? Para o mundo. Ele entregou o seu Filho ao mundo. Um mundo corrompido, rebelde, ingrato, indigno de tal oferta de amor. Por que Deus faria uma coisa dessa? Por que Deus confiaria a vida do seu único Filho justamente nas mãos do mundo que seria responsável pela crucificação de Jesus Cristo? Deixa-me perguntar. Se você só tivesse um filho, se você só tiver um único filho, você o entregaria nas mãos de quem? A quem você confiaria o cuidado da vida do seu filho? Eu imagino que nas mãos da pessoa em quem você mais confia, que seja mais digna da sua confiança, sim ou não? Você nunca pensaria, ousaria entregar a vida do seu único filho nas mãos de pessoas que você sabe maltratariam este filho? Sim ou não? Então por que Deus fez isso? Porque Deus entregou o seu Filho nas mãos de um mundo sabidamente pecador, rebelde e inimigo de Deus. E o porquê continuará sendo um mistério
daqui até o restante da eternidade. Nunca saberemos exatamente por quê. Mas se Deus o fez, é porque Ele sabia que estava fazendo a melhor coisa. É porque Ele sabia o que o mundo faria com seu filho. É porque Ele sabia que este mundo levaria o seu filho, o seu único filho, e o penduraria numa cruz. O crucificaria da maneira mais vergonhosa, humilhante e injusta da face da terra. E Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Porque ao entregar o seu filho nas mãos do mundo para ser crucificado, Deus estava demonstrando toda a perfeição da sua sabedoria, da sua justiça e do seu amor. Porque por meio da crucificação do único Filho de Deus, Ele poderia condenar o pecado, condenar a injustiça e a rebeldia do mundo e amar o mundo ao mesmo tempo, oferecendo pelo mundo o único sacrifício suficiente pelo perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Foi assim que Deus amou, de maneira tal, específica, intensa, sacrificial. Ele entregou o seu filho nas mãos de algozes que o crucificaram para nos libertar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir. E isso mostra o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de valor. Não você e não eu. Pastor John Piper, no seu livro A Supremacia de Deus na Pregação, disse o seguinte: o sentido da cruz é horrivelmente distorcido quando os profetas contemporâneos que pregam a autoestima dizem que a cruz é testemunha do meu valor infinito, já que Deus estava disposto a pagar um preço tão alto para me alcançar. Talvez você já tenha ouvido uma pregação desse tipo. Se Deus morreu por mim, é porque eu devo ser coisa boa mesmo, gente da melhor qualidade. Não. A cruz não é uma lembrança do meu valor e da minha dignidade. Não, diz o pastor Piper. A perspectiva bíblica é que a cruz é testemunha a favor da infinita dignidade da glória de Deus e contra a imensidão do pecado do meu orgulho. O que deveria chocar-nos é que temos trazido tanto desprezo sobre a dignidade de Deus, que a morte de seu próprio filho foi requerida para vindicar esta indignidade. A cruz se levanta como testemunho da infinita dignidade de Deus e o infinito ultraje do pecado. De maneira bem simples, a cruz me lembra do quanto Deus é maravilhoso e de quanto eu sou miserável sem este Deus, a ponto dele ter que entregar o seu filho, seu único filho, para me salvar. Então já respondemos duas perguntas: quem Deus amou? O mundo. E como Deus amou? Dando o seu filho. Qual a terceira e última pergunta? Para que Deus amou? Com que finalidade Ele amou? E João 3,16 também responde esta pergunta. Olhe para o texto comigo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em pouquíssimas palavras, João resume o propósito divino do Evangelho. O propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho e pelo qual João escreveu suas palavras: para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Palavras muito especiais e muito importantes nas cartas de João. Nas cartas e no Evangelho de João. Qual é a primeira delas? O Evangelho foi revelado com o propósito de nós crermos nele. O que significa esta palavra crer?
Não é apenas conhecimento ou ter conhecimento do Evangelho. Não é apenas consentir com as verdades do Evangelho, mas é concordar e confiar plenamente de todo o coração no Evangelho. E podemos ilustrar isso da seguinte forma: quantos aqui têm conhecimento do fato de que o homem já foi à lua? Você já teve conhecimento deste fato? Sim? Ok. Dos que têm conhecimento, quantos consentem que este é um fato verdadeiro? Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que foi uma encenação, uma bela produção cinematográfica para fingir que o homem foi à lua. Ok? Ótimo. A maioria conhece, vários consentem. Agora, quantos estão dispostos a confiar a sua vida nas mãos da NASA, entrando numa nave espacial, sendo lançado a milhares de quilômetros por hora em espaço sideral para ir à Lua? Por quê? Vocês não sabem que isso é possível? Vocês não consentem que isso aconteceu? Então por que vocês não seguem o mesmo caminho? Porque vocês não confiam. A esmagadora população do Brasil tem algum conhecimento sobre Jesus. E desses, a maioria consente de que os relatos sobre Jesus no Evangelho são verdadeiros. Mas a minoria confiou a sua vida nas mãos do Redentor, a ponto de segui-lo e obedecê-lo. Uma outra maneira de ilustrar isso: quantos aqui se lembram do tsunami que varreu o sudeste do Pacífico em 2004? Se lembram? Se lembram das imagens? As estatísticas, os milhares de mortos, as cidades destruídas? Imagine que você estava assistindo o noticiário e vendo aqueles números, vendo a atualização da mortandade daquela tragédia, e você dizendo para si mesmo: que coisa horrível, que coisa trágica. Mas de repente, o repórter está lá entrevistando um sobrevivente daquela tragédia. De repente não são apenas números na telinha, é uma história real, tem rosto, tem nome. E o seu coração começa a se comover com aquilo. Agora imagine que enquanto você está assistindo essa entrevista, toca o telefone. Você atende e descobre que um dos seus amigos estava lá. Aí não é só mais uma notícia, não são apenas números, e não é só apenas uma entrevista comovente. Você está lá, a história inclui você. Muitos ouvem e leem o Evangelho como uma história majestosa de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para morrer por pecadores, muitos pecadores como eu e você. Vários até se comovem com essa história. Mas o Evangelho é uma história que diz que na cruz o Filho de Deus foi morrer por você. Foram os seus pecados que o levaram para a cruz. Não de quem está sentado ao seu lado na igreja, não dos seus familiares que ainda estão perdidos no mundo. Você foi responsável por isso também. Saiba disso, creia nisso e arrependa-se. Isso é o Evangelho. Ele chama todos a se arrependerem e crerem que o Filho de Deus veio morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, para que todo o que nele crê. Crer em quem? É importante definir isso. No Filho unigênito de Deus, no verdadeiro Jesus. Porque, como ouvimos muito bem do pastor João Costa, há muitos evangelhos sendo pregados, o que quer dizer que existem muitos Jesuses sendo oferecidos. Jesus curandeiro, Jesus terapeuta, operador de milagres, terapeuta romântico, revolucionário social, que mais? Jesus Tabajara, seus problemas acabaram, toda sorte de Jesuses. Só porque alguém crer em um Jesus, não quer dizer que crê no verdadeiro Jesus. Quer dizer que a fé cristã não tem apenas
um conteúdo afetivo e volitivo, mas um conteúdo cognitivo e doutrinário. Importa saber em quem você crê, que Jesus é esse. É como se eu dissesse aqui: eu amo minha esposa Raquel, e você perguntasse: quem é a Raquel? Eu te respondesse: bem, a Raquel, ela é uma jovem moça, loira de 2 metros de altura, mulher de carreira, que é aventureira, gosta de esportes radicais. E quem conhece a Raquel diria: quem? Porque quem sabe quem é Raquel sabe que o que eu acabei de escrever não é Raquel coisa alguma. Vamos dizer: eu creio em Jesus, me fala sobre esse Jesus. Ai, tão fofinho, meu melhor amigo, eu morro de amores por esse Jesus. Não, Jesus era o cara. Jesus veio para mudar essa ordem burguesa, opressora. Não, Jesus, eu passo expresso para a felicidade. Estou com Ele, estou com o Pai, minha barra está limpa, estou na graça, não estou na lei. Eu diria: quem? Que Jesus é esse? Porque eu não vejo esse Jesus nas Sagradas Escrituras. Quem nele crê? Quem crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnado, o servo sofredor, o Filho obediente, aperfeiçoado pelo que sofreu, que morreu pelos meus pecados, ao 3º dia ressuscitou, está assunto à destra do Pai, voltará para julgar os vivos e os mortos. Este Jesus eu creio, e crendo nele eu terei vida eterna, para que todo que nele crê tenha esta vida. Vida o quê? Vida mansa, vida boa, vida longa, vida próspera, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Pode ser uma vida curta ou longa, rica ou escassa, mais fácil ou mais difícil? Eu não sei, mas o que Jesus prometeu foi vida eterna, vida abundante, vida da era do porvir, agora, crendo nele, vida com Deus. É o que diz João 17,3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único e verdadeiro Deus e o seu Filho a quem enviaste. Isso é vida eterna, é conhecer a Deus, é amar a Deus, é andar com Deus, aconteça o que me acontecer neste mundo. E foi para isso que Deus deu o seu Filho, para me dar esta vida e nenhuma outra. Para isto Deus nos amou, para que quem crer assim e quem crer nele não pereça, mas tenha vida eterna, a partir do primeiro momento em que você crer em Jesus. E se não crer? E se não crer neste Jesus? O que diz João? Quem não crê já está condenado. Então o que você aprendeu nesta manhã? O que nós lembramos hoje? Quem Deus amou? O mundo. Como Ele amou? Dando o seu Filho. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que quer dizer que diante do anúncio glorioso do Evangelho, este anúncio maravilhoso do amor de Deus por um mundo pecador, nós só temos 2 opções, não existe uma terceira. E todos nós temos que tomar uma dessas 2 decisões. Nós podemos crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar da morte para a vida eterna. Ou podemos descrer, rejeitar e morrer, perecer eternamente. E todos aqui têm que tomar esta decisão: por Cristo ou contra Cristo. E todos que não estiverem aqui também têm que tomar essa decisão: por Cristo ou contra Cristo. Então, se você ainda não creu,
e não confiou na pregação do amor de Deus no Evangelho. Neste Evangelho, não do bem-estar, não da prosperidade, não da terapia do amor, este Evangelho da cruz, do Cristo crucificado. Se você ainda não creu neste Evangelho e não se arrependeu dos seus pecados e não abandonou a sua incredulidade, sua independência, sua autonomia, sua rebeldia contra Deus, hoje Cristo te ordena: renda-se a mim. Saia do mundo, venha para o reino. Saia das trevas, venha para a luz. Saia da morte, venha para a vida, antes que seja tarde demais. Cristo te chama hoje, Cristo te chama agora, pela graça soberana de Deus. Renda-se ao Evangelho, porque só o Evangelho te dirá quem você realmente é: mais falho, mais carente, mais pecador e mais rebelde do que você jamais pensava ser. Mas só o Evangelho te dirá o que você precisa saber: que Deus, em Cristo Jesus, te fez uma pessoa mais amada, mais querida, mais cuidada, mais perdoada da face da terra, mais do que você jamais poderia sonhar. O Evangelho faz isso, nos coloca no nosso lugar. Somos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas talvez você já tenha crido nele. Talvez a maioria aqui creia e confie. Isso quer dizer que o assunto acabou? Não, o assunto só começou. Porque vida eterna não é uma recompensa da parte de Deus para quem crê. Não, vida eterna é um presente gratuito da parte de Deus. Inclusive, a fé em Cristo é um presente de Deus para o mundo que não crê e não quer crer. Mas Deus, pela sua graça soberana, nos dá o dom da fé e da vida eterna. Se você creu pelo amor soberano de Deus e já experimentou deste amor, o que Deus te chama a fazer agora? Vá e ame o mundo assim como Deus amou o mundo. Como assim, pastor? Hein? Você nunca poderá amar o mundo exatamente como Deus amou o mundo, porque Deus não te chamou para ir para uma cruz, morrer pelos pecados do mundo. Só um pode fazer isso, só um fez isso, de maneira perfeita. Mas Ele deixou um padrão que todos nós devemos seguir. Primeiro, ame o mundo falando sobre como Deus amou o mundo. Ame o mundo proclamando Cristo Jesus, a oferta perfeita de Deus pelos nossos pecados. Ame ao mundo, dizendo ao mundo o que o mundo precisa saber e crer. E isso é o maior ato de amor que você pode praticar pelo mundo: falar a verdade em amor. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal em João 17:18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então vá e diga ao mundo o que ele precisa saber. Eu posso fazer isso, pastor? Você deve fazer isso. Você deve dizer ao mundo que ele está perdido em seus pecados, está em rebeldia contra Deus, por mais que queira viver uma vida reta e nobre aos seus olhos. E você precisa dizer que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para pagar a dívida de todos nós, mas só será eficiente se você se arrepender e crer nele. Então vá e ame o mundo falando do amor de Deus pelo mundo no Filho de Deus. Mas não pare aí. Ame o mundo sim com as suas palavras, mas ame o mundo também com seus atos, com as boas novas do Evangelho e com as suas boas obras também. Como assim, pastor? Ame assim como Cristo amou, sacrificialmente, imerecidamente, por pessoas que não merecem o seu amor. As mais difíceis de amar, as que ninguém quer amar, dentro da sua família, no seu estágio, no seu trabalho, na vizinhança. Porque Deus se importou com pessoas que não mereciam o amor dele. Então vá e se importe com pessoas que também não merecem o seu amor e que ninguém mais quer amar. Convide essas pessoas para almoçar no intervalo do almoço. Ore por elas, pergunte para elas como você pode orar por elas.
Convide-as para sua casa, se importe com elas, com seus problemas, com seus dramas. A igreja, na ânsia de pregar o evangelho, quer impor o evangelho ao mundo, sem sequer se importar com o mundo. Ouça-me com cuidado. O mundo não se importará com o quanto você sabe de Deus, se não souber o quanto você se importa com Ele. Pessoas primeiramente não querem saber o quanto você sabe, mas o quanto você se importa. E se você não se importa com essas pessoas, não importa quanto você sabe. Então importe-se com elas, ande com elas, cuide delas, seja amiga delas. Faça o que for necessário para que, por meio das suas boas obras, uma porta se abra para as boas novas. Não, ninguém será salvo pelas suas boas obras, só pelas boas obras de Cristo. Mas talvez as suas boas obras sejam a porta para as boas novas das boas obras de Cristo. Um testemunho deixa isso muito claro para mim, de quanto nós nunca podemos subestimar o gesto mínimo que for de amor sacrificial. Estava num consultório médico há algum tempo, conversando com a secretária do médico que me atenderia. Descobri que ela era crente, sua família era crente e um dos seus irmãos era pastor. Descobri que na saída da igreja, este irmão, saindo com as ofertas do culto, foi abordado por um homem que promoveu um assalto. Levou as entradas da igreja. A família ficou espantada, os irmãos estavam todos saindo da porta. E sobrenaturalmente o pastor se manteve calmo, tranquilo. E olhou para o seu assaltante de uma maneira que só Deus poderia olhar para ele. De maneira calma, serena e amorosa. O homem saiu dali com as entradas da igreja, não foi visto mais. Até alguns anos depois, quando no meio do culto, o mesmo homem entrou, portas adentro no templo, e todo mundo o reconheceu e gelou. Até o pastor que estava no púlpito. Qual não foi a surpresa de todos quando aquele homem sentou, ouviu o evangelho e rendeu a sua vida a Jesus? Algum tempo depois, o pastor foi entrevistá-lo e perguntar: por que você veio, meu filho? O que te trouxe aqui? Ele disse: pastor, naquele dia em que eu te assaltei aqui na porta da igreja, eu vi no seu olhar algo que eu nunca vi antes na face da terra. Eu vi o amor de Deus por mim. Eu disse: se um dia eu me converter, terá que ser nessa igreja, debaixo desse pastor. E Deus, na sua absoluta soberania, fez exatamente isso. Usou algo tão simples quanto um olhar para quebrantar o coração de um pecador que carecia da graça de Deus. Não, nós não vamos salvar o mundo com o nosso olhar, nem com cestas básicas, nem com caridade. Mas não menospreze os pequenos atos seus, que podem servir de porta de entrada para a poderosa mensagem do Evangelho. Essa sim salva, essa sim liberta, essa sim transforma vidas. Então vá e ame o mundo como Deus o amou. Fale do amor de Deus, demonstre o amor de Deus pelo mundo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você tenha a vida eterna. Para que os da sua casa tenham a vida eterna. Para que todos que estiverem ao seu alcance tenham a vida eterna.